Olá, amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos aqui, juntos, né? Você aí do seu lado e do lado de cá, falando sempre com convidados especiais. Pessoas que fazem a diferença na cidade de Araras. E hoje o meu convidado é o meu querido amigo doutor Ridolfo. Doutor, prazer tê-lo aqui. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Seu nome completo é José? José Luiz Zóquio Ridolfo. E... ambos nomes italianos. Zóquio, de um vilarejo lá no sul dos Alpes, lá no pé dos Alpes. Beleza. E dentro da Itália lá. Tutti buona gente. Tutti. Eu também sou descendente de italiano, então eu posso falar dos italianos. Né? Bom, sua mãe era professora? Minha mãe foi professora. Minha mãe começou a carreira dela como dentista. E aí se casou com meu pai, que era professor. E ela se formou, foi uma das primeiras alunas da Faculdade de Odontologia de Campinas, alunas mulheres. Uhum. E acho que foi a primeira turma que teve aluna mulher. Eram ela e uma outra colega. E ela se formou dentista e começou a trabalhar em Campinas. Sim. Como dentista, no consultório que ela abriu. Aí acabou casando com meu pai, professor. E o professor fez concurso para o Estado, aí teve que escolher uma cidade. Escolheu Araçatuba. Hoje é longe Araçatuba de Araras, né? Dá umas horas de carro. Naquele tempo, imagina, décadas atrás, era o fim do mundo, né? Então ela fechou o consultório para voltar para depois para Campinas e passariam, 2 anos lá, alguma coisa. E ficou sem fazer nada lá, não tinha nada para fazer, e meu pai dando aula no Colégio do Estado. Aliás, Araçatuba tem o mesmo prédio do Cesário Coimbra aqui, é o mesmo modelo, não é isso? É o mesmo modelo, acho que mesma planta. Foi a mesma planta, acho que a mesma construtora e o Estado. Acho que foi, o Estado, Naquela época não era o mesmo prédio, era da década de 50, Araras e Araçatuba, mas enfim, isso foi antes. E aí pediram para ela, olha, está faltando um professor de biologia aqui, e não pode dar umas aulas aí? Um outro professor falou. Ela falou, me dá o texto, me dá o livro, eu vou lá, eu faço alguma coisa, assim, por boa vontade. Gostou. Pegou o gosto, acabou prestando concurso para o Estado, continuou como professora, deixou odontologia, que ela gostava muito, mas se apaixonou por lidar com alunos. Uma coisa interessante, eu acho que é um dom da pessoa, né? E o seu pai dá o nome à escola lá do Jardim de São Luís? Exato, né? Isso. E seu pai era o... Foi diretor aqui do Cesário, depois daqui ele foi para a escola normal lá em Campinas. Júlio Ridolfo, né? Júlio Ridolfo. Então, os dois eram... Na área da educação. Na área da educação, e é atraente. Mas meu pai, quando eu quis fazer, depois que eu me formei, fiz a residência, eu tive a proposta de trabalhar como docente na faculdade, fazer carreira. Meu pai falou, olha, faça, mas você já escolheu uma profissão difícil, uma profissão que não dá muita satisfação, você tem muita frustração. E como professor, você também vai ter frustrações, você não vai ter uma sensação de recompensa, a não ser íntima sua, de poder ensinar. Mas reconhecimento vai ser difícil. Os professores que estejam ouvindo aqui podem confirmar ou não. Eu posso confirmar. Ah lá. Então, no fim, eu acabei me deixando, e agora que estou colaborando aqui na Mandic, dentro da neurologia, mas é uma satisfação, aquilo é energizante. Está lecionando na faculdade Mandic? Estou colaborando lá na neurologia. E é gostoso, realmente é atraente você passar a informação, passar a experiência que tem, mas tentar atrair, né, os formandos aí que sejam, para neuro também, porque é uma especialidade bonita e a maioria dos colegas da neuro que fazem medicina não gostam muito de neuro, né? Tal como pediatra, né? Tá em falta. Em falta, realmente. Tem algumas áreas que não estão sendo procuradas. Neurologista é um profissional que trabalha com uma área bem difícil, né? Para quem gosta é uma beleza, né? Eu gosto, acho bonito, acho aquilo fascinante, a neurologia, mas a maioria não gosta, prefere ser mais... Bom, vamos voltar um pouquinho a história. Volta, Campinas, desculpe ter desviado. Não, foi eu que desviei até. Campinas, o casal começou a lecionar depois, veio para Araras, é isso? Não, aí de Araçatuba vieram para Rio Claro. Rio Claro, cidade próxima, depois... E aí lá meu pai... Era ponte aérea aí, Rio Claro. Aí ficava perto, aí veio para Araras... E vieram para Araras em 48. Que beleza, ainda bem que eles vieram para cá, viu? Pois é, também acho. E realmente eu tenho não sei, alguma coisa que me liga a essa cidade, talvez por ter passado a infância aqui, mas eu estava em Campinas depois de formado e bem instalado lá, eu estava na Unicamp, estava no Mário Gatti, no Veracruz, dentro do serviço de neurologia, e alguém me convidou aqui, não me lembro se foi
o Enio Vitali, um colega que tinha aqui muito bom, que faleceu precocemente, que era de Limeira, mas atendia aqui o Joaquim Nogueira da Cruz Neto. É um neurologista famoso. Isso, foi, um Joaquim excelente. Era um amigo e ele me convidou, olha, estamos precisando ir em Araras. Pô, Araras, minha terra. Né? Mas você nasceu aqui, doutor? Não, eu nasci em Campinas, mas por circunstâncias. A família da minha mãe era toda de Campinas, estava toda lá. Ela, 2 meses antes de dar luz, foi para casa da mãe. Certo? Ficou lá. Aí eu nasci, dali 1 mês e pouco ela veio para Araras. Quer dizer, eu não nasci por circunstância, porque a minha avó morava em Campinas, né? Então, mas aqui a gente tem, você que está aí acompanhando, a gente sabe direto disso, né? A gente tem os convidados especiais e a maioria das histórias conta que as pessoas estavam nessa região oeste do estado, depois vieram parar em Araras. Coincidentemente, o doutor Ridolfo também. Felizmente, né? Ele veio para Araras depois, porque o profissional que nós temos aí é realmente fantástico. Vamos agora... Bom, aí já está em Araras, está trabalhando, está no Hospital São Luís. Como é que era a história? Entrei para a Santa Casa, que era o único hospital na época, né? Aí contribuí, modestamente, mas eu tenho orgulho disso, contribuí para a criação da Unimed, para ter mais alternativas, ampliar, e isso permitiu trazer muita gente nova, inclusive para a Santa Casa. Mesmo depois que foi criada a Unimed, conseguimos atrair mais médicos, e vieram colegas que ampliaram e engrandeceram, inclusive, a Santa Casa. Né? Então, ampliou, e Araras chegou a ser, por uma época, ainda é de certa forma, mas foi mais oficialmente uma regional de saúde aqui. O hospital não era denominado, a Santa Casa não era denominado Hospital Regional. Regional ficou Limeira. Mas o que atraía de gente, até de Limeira, menos, mas Rio Claro, e até Rio Claro vinha muito para cá, internava muito aqui. Bom, Conchal, Rio Ventileme, Pirassununga também vinha para cá. Então, isso aí permitiu o engrandecimento aí da área médica. Bom, hoje... Hospital São Luís, Hospital da Unimed. Nós temos mais outros 3 hospitais, né? 3. Tem o hospital... A saudosa Clínica Saião, né? Que hoje é o Hospital Leopoldo Mandic. Não sei ainda, não está definindo o rumo ainda, está numa germinação ali, né? Tem um potencial grande, e eu acho, mas não sabemos como é que vai ficar ainda, embora esteja crescendo gradativamente. E o outro hospital seria o ProSaúde, né? Que é o hospital que agora não sei como é que está lá a administração, mas a gente conhece como Hospital do ProSaúde. O ProSaúde está sendo... gerido, talvez, pelo Hospital São Luís. Não sei, tem minhas dúvidas. Tem um acordo aí. Que bom. Bom, está bom o número de leitos em Araras pela população? Está no limite, vamos dizer, sendo otimista. Quem pode dizer melhor é a Secretaria da Saúde, que tem todos esses números na mão, né? Mas a gente vivenciando, frequentando o hospital, eu acho que está no limite. Quer dizer, tá ali, vamos dizer assim, às vezes fica lotado, fica a gente dormindo em pronto-socorro, passando a noite lá porque não tem vaga. Isso em ambos os hospitais. Na Unimed acontece menos, mas já aconteceu, sim. Então, realmente, estamos no limite, está carente. Muito bem. A gente está falando de hospitais e a pandemia. Judiou. A pandemia assustou, né? Assustou e mudou. Se a gente pensar bem, mudou, vamos dizer assim, o psiquismo das pessoas. Primeiro foi um susto, isso é passageiro, é um susto, vai passar. E a coisa não passou, e a coisa continuou. Complicou. Né? Complicou. Um professor meu, conversando informalmente com ele, num domingo, ele já comentou em junho, comecinho de junho de 20, quer dizer, a pandemia tinha 3 meses para 4 meses, ainda não tinha 4 meses oficialmente. E ele comentou, ele falou, olha, todo mundo vai ter a cabeça mudada em função disso. Vai aumentar a ansiedade, vai aumentar medo, vai aumentar isolamento social com todas as consequências, não deu outra, né? E hoje o pessoal tem tido muito problema por conta disso, as pessoas... Mudou a cabeça do povo, né? Mudou, eu acho. Eu pergunto, porque no consultório eu vejo, mas ali eu vejo, é uma questão restrita. Eu estou na área da saúde, estou dentro do meu consultório e no hospital, é uma coisa muito restrita, é muito minha área exclusiva, né? Então, mas eu pergunto para pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, que trabalham com prestação de serviços de outras áreas, que trabalham com, enfim, comércio e tal. Como é que está a cabeça das pessoas? Mudou depois da pandemia? Nossa, como mudou. O perfil das pessoas mudou, não sei se você concorda, na sua observação também. As pessoas são mais medrosas, desconfiadas, assustadas ainda, exigentes, parece que tem medo de que não vai dar certo, vai ser explorado. Eu não entendi bem, até porque não é minha área, psicologia, né? Mas, doutor, antes eu sempre fui assim, eu nunca... usei a mão direita para me tocar, sempre a esquerda.
Porque você vai cumprimentar a pessoa da mão direita. Sempre fiz isso. Sempre fui assim. E lá por Israel, aqueles lados, eles têm esse costume também. Olha lá. Eu sou brasileiro, mas a gente vê e acaba estudando. Esse contágio que teve, ao cumprimentar, um espirro e tal, foi muito violento, não foi? Foi. Por isso que a turma agora está arisco, como a gente diz na gíria. O pessoal está mais arisco. Às vezes você encontra uma pessoa, e eu no consultório, às vezes a pessoa não sabe se estende a mão, se acena, se estende a mão fechada, o que faz, eu estou perdido ainda. O pessoal está arisco, não está? Tá, realmente. E no seu consultório, o senhor continuou atendendo todo mundo, na época da pandemia? Eu não parei. O que havia era falta de pessoas. As pessoas marcavam e não iam. E eu com coragem, até porque eu vou ficar em casa, a gente até que ponto se isola, né? Eu conheço pessoas que se isolaram tanto, a família toda trabalhando, saindo para trabalhar, e um familiar parado em casa com medo de pegar, e era quem pegava. Eu não sei se diminuía a imunidade, ou era um azar, ou era um destino, eu não sei. Mas então, ficar parado em casa não permite, não dá segurança total. Então, eu acho que é cair realmente na vida, trabalhando, participando, tomando cuidados. Era álcool para todo lado, minha mão ficava ressecada. A minha está ressecada até hoje. Creme para todo lado, uma coisa ruim, né? Eu fui muito ao seu consultório, né? Precisava ir. Sim. Eu me lembro que tinha todos os cuidados. Né? A fita zebrada para não chegar muito próximo e tal. E na hora da consulta que tem que tocar o paciente, fica difícil. Bom, é um tal de lavar a mão, que é uma coisa que você tem que mostrar para o paciente que você acabou de lavar a mão, você examina, toca eventualmente, lava a mão, né? Tem pessoas que falam, posso usar aqui o seu lavatório na sua sala? É lógico, pode. Então era esse medo, é isso que você falou, você usou uma expressão interessante, arisco, o pessoal fica arisco. Assustado é arisco. Bom, doutor, nós estamos falando aqui, doutor Ridolfo, né? Neurologista clínico, tem a diferença? Tem. Quem faz a neurocirurgia é uma visão diferente da neuro, vamos dizer. Não é só a questão da habilidade de abrir e fechar uma lesão. É uma maneira de enxergar diferente. Eu comecei fazendo a residência de neurocirurgia. E fiz, mas eu não me entrosava, não gostava. E aí eu consegui mudar na residência, consegui mudar para a clínica, é onde eu me encontrei mesmo. Eu gosto da clínica. Aliás, a sua fama vai longe. Eu tive amigos, a gente sabe, naturalmente o senhor sabe do caso que eu tive, e teve amigos que me trouxeram profissionais, neurologistas, e cada um que vinha, eles vinham graciosamente até, alguns não, mas indicado por amigos. E eles falavam, por que você está me procurando, você tem aí o doutor Ridolfo? Olha lá, nossa. Isso aconteceu com um sobrinho meu também, que foi a Campinas quando ele era garoto, e até hoje quem cuida dele é o senhor. E foi indicado pelo médico de lá. Então, olha só. Sua fama espalhou. Isso é ruim do seu caso, que está trabalhando quase que 24 horas por dia. Tá puxado. Realmente a gente está sobrecarregado. Mas eu acho que é o tempo que a gente está aqui também. Né? Eu acho que isso conta, não é só questão de capacitação. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor possível. E ainda ruim assim, se tivesse fama ruim. Exatamente. Mas eu não sabia, não imaginei que chegasse a tanto, não. Realmente. A gente tem pacientes de várias cidades aí, de mais longe até, né? Não só Araras. Falta neuro em Araras, doutor? Falta neuro. Não só em Araras. Outro dia eu precisei de um caso mais complicado, estava no hospital da Unimed, pedi uma ressonância, no sábado à tardezinha, eles fazem um exame. E eles têm, o CDB funciona, não é querer elogiar, mas eles têm um serviço muito bom. A ideia não é elogiar, não é citar como funciona. E eles têm lá um leitor, o médico que acompanha o exame, e fica lá em São Paulo, numa central de laudos, de acompanhamento médico. É mais bonito que uma torre do aeroporto, é um negócio maravilhoso. E tem médicos de cada especialidade. E eu sempre reclamo que aqui no interior não tem neurologista. A gente ia em congresso pessoalmente até 2019, agora já está voltando os congressos presenciais, né? 2019 um monte de neurologista, muita gente nova fazendo neurologia, gente que terminou residência. E no interior você não vê, falta aqui, falta ali. Nessa nossa região, pelo menos, falta muito neurologista. E aí, voltando ao CDB,
eu quis discutir, porque a imagem que vem para a gente ela é limitada. Quem dá o laudo tem a capacidade de colocar numa tela maior, ele pode analisar a imagem, clarear, escurecer, ele trabalha a imagem e dá um diagnóstico maior. Aí eu liguei no CDB, eu estava no hospital, falei, olha, eu gostaria de ter o laudo, eu gostaria de conversar com o neuro que está aí, porque eu quero discutir uma imagem que está aqui. Que eu tenho uma ideia, eu quero saber se o que ele viu, se é alguma coisa, se tem algum dado diferente. Seu, né? Paciente meu, E aí demorou, não, vamos ver. Dali a pouco, dali 1h e pouco, 6 horas da tarde, ligaram lá e devolveram a ligação aqui do CDB de Araras. Olha, o CDB São Paulo pede desculpas, mas não tem neuro hoje no CDB São Paulo. Nós temos aqui, acho que 6 ou 7 neuros. Hoje não conseguimos encontrar nenhum para dar laudo. Está faltando neuro. Quer dizer, São Paulo... Né? E falta no Brasil inteiro. Está faltando, então, essa especialidade está faltando mesmo. É uma profissão difícil, doutor? É uma especialidade difícil? Eu acho que tem muita coisa ainda desconhecida, né? Você citou uma situação aí que talvez você vá tocar no assunto daqui a pouco, mas tem muita coisa que ainda está desconhecida, muita coisa mudando ano a ano, não é nem ano a ano, é cada semestre, cada período vem informações novas, que depois algumas se confirmam, puxa, houve um progresso, outras não se confirmam, não era bem assim, é mais ou menos assim. Ninguém sabe ao certo como é que é o cérebro, né? Sim, ainda tem muito para conhecer. Evoluiu muito. Do tempo que me formei, hoje parece que eu sou da Era do Gelo. Né? Me formei na Era do Gelo, porque mudou muita coisa, tem muita coisa nova. E então, realmente, isso ajudou muito. Ajudou na compreensão de muitas doenças, etc. Diagnóstico se faz hoje com muito mais segurança do que se fazia 10 anos atrás. Né? O AVC, né, também, agora hoje se conhece muito mais do que conhecia. Sim. Eu me lembro que era garoto e morreu de derrame. Né? Então, o AVC, acidente vascular cerebral, ele tem o isquêmico e tem o hemorrágico. Basicamente é isso. Mas tem mais subdivisões, digamos? Tem subdivisões. O isquêmico ele pode ser trombótico, pode ser embólico, e aí vai. Né? Aí mexeu no cérebro, complicou. Realmente. Mas tem hoje situações novas, tem situações... Hoje você tem alguns anos, vários anos, você pode dissolver o coágulo que acabou de se formar. Né? Então, recuperações maravilhosas, mas também tem seu risco de hemorragias e tal. Mas eu já vi recuperações fantásticas em 2 horas após o paciente. Eu acompanhei um evento onde tinha um japonês que entrava com um catetero, com filamento e até o cérebro. Tem esse tratamento hoje? Tem. Tem em algumas situações. Hoje existe, vamos dizer assim, a cirurgia endovascular para trombo, em alguns pontos do cérebro, em artérias mais grossas, onde é inacessível a chegada, vamos dizer assim, só pela carótida, vai? Vai pela carótida. E você chega ao local. Então tem uma espécie de cirurgia ali onde você tem a trombólise, onde você coloca arterial ou venosa, cada uma tem a sua indicação para dissolver o trombo. E então realmente tem alternativas várias aí. Mas depois que aconteceu um AVC, a área danificada do cérebro necrosa. Sim, perder, sim. O que conta muito é a precocidade do diagnóstico e do tratamento. A rapidez. Rapidez é a diferença. Tem uma expressão que todo mundo conhece, mesmo quem não fala inglês, se lembra da expressão time is money, tempo é dinheiro. Isso. Um neurologista, professor lá nos Estados Unidos, ele cunhou uma expressão, time is brain, quer dizer, o tempo é cérebro. Quer dizer, numa questão, doença vascular aguda, cada minuto que você passa sem tratar, você está perdendo a área cerebral. E faz diferença na evolução. Então, o diagnóstico precoce realmente é fundamental. Mesma coisa, o coração, né? Porque cada infartado, cada minuto que passa, ele perde 10% de chance de sobrevida. É equivalente, exatamente, bem lembrado. Muito bem. Doutor, e agora as novas... O senhor estava falando da novidade, do avanço da medicina, né? Bom, a sua área é ligada também à psiquiatria? De certa forma, né? Porque o órgão é o mesmo, né? Então, mas são também visões diferentes. Você imagina se dentro da visão da neuro, o neurocirurgião enxerga de uma forma e o neuroclínico enxerga de outra, não é que enxergam complementares até, eu acho que são complementares, mas são visões um pouco... O psiquiatra mais ainda, né? Mas hoje a psiquiatria, você vê, ela está muito mais com a visão orgânica.
décadas... Achando que está faltando algum produto químico, alguma coisa química que não serve, exato. Porque pensamento. Né? Décadas atrás, a capital da psiquiatria era a França. E então as doenças eram discutidas na base da filosofia, na base da, sabe, isso não é bem assim, é assado, aquele negócio todo, mas meio aéreo. Meio Freud, né? Meio assim, nebuloso. E hoje não, hoje o psiquiatra entende um pouco de neurologia, ele entende da química, né, do neurônio, exato. Então melhorou muito, integrou mais a psiquiatria com a neurologia. Quando tem um acidente assim, a pessoa depois tem uma recuperação, é difícil e tal, é porque os neurônios se separaram pela capa de mielina, não? Isso. Você pode ter agressão à mielina, uma lesão da mielina, da bainha do nervo, que é o que permite transmitir o impulso. Então, a gente fala capa, outro fala bainha, é o mesmo nome? É a mesma coisa, é equivalente. E isso recupera? Depende do que agrediu. Tem doenças autoimunes, doenças que o próprio organismo reage contra ele e destrói essa mielina, e aí você tem que recuperar. Capa de mielina seria a capa de um fio? Capa de um fio, que permite a transmissão do impulso, quase isso. No fim é uma transmissão química, ali é uma proteção, né? A capa do fio elétrico, o fio de cobre, é uma proteção para não ter uma outra interferência, embora os entendidos vão dizer que tem um campo magnético também, etc. Mas aí o envoltório de mielina, ele permite a transmissão do impulso de maneira adequada, o impulso elétrico, porque é químico aquilo ali. Ele é orgânico, né? Químico, orgânico. Exato, troca de sódio, potássio, cálcio, transmitindo na membrana. E esse envoltório permite essa troca e vai transmitindo o impulso. Que coisa, hein? É bonito. Bom, você está acompanhando aqui conosco no podcast Minhararas, essa pessoa ilustre de nossa cidade, meu grande amigo, graças a Deus. Com honra. Doutor Ridolfo. Doutor, a gente está falando dos problemas do cérebro. Sempre existiram, mas que antes não tinham a definição do que era, né? Melhorou. Aumentou mesmo. O diagnóstico aprimorou. Não, as doenças... Tem algumas doenças que não eram reconhecidas, hoje são. Doenças que eram conhecidas muito pouco, muito limitadamente, hoje já são interpretadas. Tem doenças que tinham o nome de quem descreveu pela primeira vez e era aquilo, olha, é assim, existe isso, a doença de fulano de tal. Geralmente eram nomes de europeus, do médico que descreveu, europeu, o americano. O caso do Parkinson, Alzheimer. Exato, exatamente, está aí um exemplo. E hoje não, já é uma doença que já coloca outro nome, um nome, vamos dizer assim, do transtorno químico. Aí você pega nos livros, nas publicações, entre parênteses aparece doença de Krickelberg-Welander. Mas hoje ela tem outro nome já. Mas ela foi descrita dessa maneira. Eu estava tentando lembrar uma outra doença que é complicada também, eu não consigo lembrar, mas que afeta o cérebro da pessoa, que não é Parkinson nem Alzheimer, é um outro. Corpus de Levy, não sei. Também é um desses. Também. Fica, vamos dizer assim, se a gente olhar grosseiramente, fica no intermediário entre o Parkinson. Não é um intermediário, na verdade. Mas tem um pouquinho de cada um, aparentemente, na clínica. Mas o agente causador é diferente, é uma evolução diferente. No seu consultório, a gente percebe, né, sempre que fui lá, tinha várias pessoas, mas principalmente mais idosas. Né? No fim, a gente acaba tratando mais de idoso. E aí tinha mais... Parkinson tem mais do que o Alzheimer? Sim, tem as demências de maneira geral. Né? Então entra a doença de Binswanger, que é a demência vascular, tem a doença de Corpus de Levy, essa que eu falei que parece o Parkinson e parece um Alzheimer. Parece ambas, mas é uma terceira situação. Né? E tem o Alzheimer, claramente, com uma frequência muito grande, né? Muito grande, infelizmente. O cognitivo vai para o espaço. Né? Exato. E hoje já tem tendências. Tem um livro de um americano, ele colocou O Fim do Alzheimer. Será que está um passo da cura mesmo? Eu acho que nós estamos no caminho. Viu? Até ele inicia o livro dele assim... É um livro que não é para médicos praticamente, é para leigos, mas eu acabei comprando. É interessante, às vezes, você vê as publicações de médicos, eles passam a experiência deles e passam mais quando publicam para leigos. Sim. Então, eles passam a vivência deles, é interessante. Os americanos têm muito disso. Então, ele começa assim. Hoje é comum a gente encontrar pessoas que falam, eu tive câncer. Né? Ele falou, nós temos que chegar no ponto da pessoa chegar e falar, eu tive Alzheimer, hoje não tenho mais. Então, nós temos que chegar nesse ponto. O senhor tem essa expectativa, doutor? Eu tenho, espero ver isso ainda. Essa esperança? E tenho esperança de ver isso aí dentro de alguns anos. Do Alzheimer, né? O Alzheimer, isso é uma minha teoria, é um pensamento, não sou estudado no ramo, mas dá a impressão
das pessoas que eu conheci que têm Alzheimer, que o cérebro vai apagando de dentro para fora. Ou seja, mais ou menos isso. A memória atual ele não tem, mas a antiga ele tem. Parece que volta no tempo, né? É como se eu desligasse o gravador, né? O problema é que não é só esse, não é só a questão da memória. Na demência vão perdendo, o cérebro vai perdendo algumas das funções, a capacidade de executar determinadas funções. Aí acaba esquecendo de respirar. Não, aí é o último, né? Mas geralmente a respiração é automática, geralmente pelo Alzheimer não perde, a não ser quando há complicação. São vamos dizer assim, as capacidades mais elevadas do cérebro, mais humanas. Sim. Capacidade de fazer um cálculo, capacidade de visualizar uma imagem, interpretar aquela imagem, ou de fazer um cálculo, ou de ter um juízo crítico sobre alguma situação. Isso aí vai diminuindo. Então, além da memória, começa geralmente com déficit de memória, mas vão se somando outros déficits, outras perdas, que parece uma coisinha à toa, mas na verdade é isso que vai somando e vai deixando a pessoa limitada. E tratamento? Tem os medicamentos, as drogas que possam segurar um pouco isso, pelo menos? Tem. Mas aí ainda é triste, essa parte ainda é triste, porque o que está se fazendo é atuando de outras maneiras, vendo o que se consegue, por isso é a minha esperança, consegue fazer para bloquear um pouco. Mas os medicamentos que são usados para o Alzheimer, os clássicos que mais funcionam, eles não atingem, vamos dizer assim, a doença de Alzheimer. Eles melhoram a função cerebral como um todo e a pessoa melhora. Então ela consegue se manter... A turbinada no cérebro. É aquela brincadeira que eu faço, dá uma turbinada no cérebro, dá uma melhorada, então melhora o desempenho. Mas os déficits continuam, apenas chamam menos atenção porque a pessoa consegue fazer alguma outra coisa e tal. Mas você vê, são 4 substâncias. 3 são as principais. Essa outra pode se agregar a qualquer uma delas. Elas estão aí há 20 anos, pelo menos. Agora, medicamento novo. Falaram do medicamento aí, tem o nome feminino. Uau. Não me lembro o nome, porque nem Marina, uma coisa assim. Não está me ocorrendo aqui, não estou lembrando. Não sei se é para Alzheimer ou para Parkinson. Mas eles estão estudando. Sim, procurando. Tem muita pesquisa, felizmente. Tem muita coisa. Tem muita gente interessada nisso. Laboratórios farmacêuticos, né, que podem ganhar muito dinheiro com isso. Então, eles estão investindo. Não são todos os laboratórios, são aqueles que trabalham com pesquisa. Estão trabalhando muito. Instituições governamentais, principalmente de países europeus, e americanos, têm muito investimento. Lá nos Estados Unidos a gente tem o doador para pesquisa, né? O indivíduo que tem dinheiro e doa para pesquisa, ele tem até um desconto no imposto de renda e tal, então doa milhões. Né? E por isso que tem uma pesquisa bem avançada. Bastante lá. Bom, outra coisa, doutor, a pandemia, o Covid, né, que nós tivemos aí, deixou muita sequela cerebral, por exemplo? Tem um índice bastante grande. A maior parte dos trabalhos citam em torno de 30% das complicações neurológicas do Covid. Mesmo quadro leve de Covid. Mesmo a pessoa que não foi internada. Pode ter tido uma super gripe, mas em 3, 4 dias ficou bem. Que conseguiu ficar em casa, não precisou de hospitalização. Mas tem em torno de 30% tem alguma sequela. Às vezes pequenininha. Ficou uma dor de cabeça, fiquei mais esquecido, ou o olfato não melhorou, o paladar está esquisito. Mas às vezes tem alterações mais graves. Quase 100% tem uma recuperação em um ano e meio. O senhor teve casos lá de pessoas que não andavam mais depois. Sim. E recuperou? Estão recuperando, já estão andando, chegaram completamente sem movimento nenhum. Hoje já está indo sozinha com o andador, já está andando, segurando o andador e trocando os passos. E deve melhorar mais. E essa questão, por exemplo, de pessoas que falam assim, no meu caso, falam assim, acho que eu não tive Covid, mas tem hora que eu procuro uma palavra, eu não acho. E não era assim. A gente tem que estar sempre falando, né? Procurar uma palavra e não achar é ruim. Muito. Aí, às vezes, eu dou um jeito, eu acho um sinônimo. Será que eu tive Covid e não fiquei sabendo? Tomara que seja do Covid, porque aí vai passar, vai melhorar, né? Certo? Se não foi do Covid, tem que ver a causa. Aí o cognitivo já estava... Mas o que acompanha, que dá muito isso é o estresse, né? O próprio estresse, sobrecarga. Muita informação? Muito. Realmente isso aí atrapalha bastante. É o mais frequente. Voltando à questão do AVC. AVC tem algum fator genético ou é só pela hipertensão? Não, muita genética. Muita genética. Tem gente que tem pressão alta a vida inteira e não tem AVC. Conta tudo isso, né? O que conta mais? A história familiar? A história familiar, ela conta. Ela aumenta o risco, sem dúvida. A gente considera a pessoa estando num outro patamar de risco.
Então, tem vários tiveram AVC na família, tem meus avós, meus pais, um tio, negócio, você pode colocá-lo em outro patamar e proteger mais, acompanhar mais de perto. E o AVC transitório, aquele que dá e já passa aí, como é que faz aí? É o próprio organismo que resolveu? É porque a lesão é temporária. Ou se foi entupimento de uma artéria pequenininha, e esse êmbolo é chamado, né, como se fosse um êmbolo de seringa. Mas saiu. Entupiu e ele dissolveu ali um pouco e saiu. E foi entupir lá para frente uma área que tem menos, vamos dizer assim, relevância na manifestação clínica. Ou então um trombo que faltou, vamos dizer assim, tem um entupimento parcial ali, e falha a circulação e tal, depois aquilo dissolve um pouco por algum motivo, tem vários, e volta a recuperação. É muita sorte. E o que também a gente consegue é conseguir, se a gente atua nas primeiras horas, você consegue uma recuperação, e aí seria um isquêmico transitório ou foi porque nós conseguimos atuar, né? Então, é isso. Mas existe um isquêmico transitório que passa sem medicação mesmo. Agora, hemorrágico transitório não existe, né? Hemorrágico transitório não, é bem colocado. E aí tem que fazer cirurgia para tirar o... Algumas vezes, poucas vezes. A maioria das vezes não precisa de cirurgia. Quando é muito grande, hipertensivo, forma um coágulo grande, com aumento de pressão intracraniana, então é cirúrgico, você tem que esvaziar aquilo lá, né? Mas a maioria dos hemorrágicos, uma grande proporção, maioria, não estou falando de 90% não, mas uma boa proporção, talvez uns 3/4, arriscando aqui uma estatística em torno disso, o tratamento é clínico. E muitas vezes tem uma recuperação boa mesmo, recuperação bastante razoável. Tem dois hemisférios, né? Vamos supor, dar no direito, afeta o lado esquerdo do corpo? Na parte de movimentação e algumas funções, é o contrário. Na parte de tronco cerebral, algumas áreas... controlam o mesmo lado do corpo, outras trocam e aí vai. Existe alguma droga para, eu acho que deve existir, né, para melhorar a circulação no cérebro? Tem várias. E qual é o sintoma da má circulação no cérebro? E aí que é? Então, depende de quanto está afetado e qual área está afetada, né? Então, por exemplo, se preventivamente eu não posso tomar um medicamento para ter uma circulação cerebral melhor? Então, vamos raciocinar aqui, seguir um raciocínio. Bom, se eu posso ter um entupimento de uma artéria, eu vou tomar aspirina, que isso é fácil. Prevente? Aspirina, o ácido acetilsalicílico, 100 miligramas, isso vai baixar o risco. Tá, mas eu posso tomar, não vai me causar lesão nenhuma. Eu tenho algum outro problema que pode... Então, o melhor é investigar e ir com uma orientação médica, do cardiologista ou alguma Sempre coisa. Sempre acompanhado, né? pelo médico. É mais prudente, né? Mais prudente. Não correr risco, porque a saúde é... Bom, tem muitas faces. A saúde é a principal. É claro que a gente está falando aqui com neurologista, né? Por isso que eu estou fazendo essas perguntas que me cabem, mas que eu conheço, assim, que eu tive conhecimento, mas tem tantas outras questões, né, do neurologista, que eu queria deixar o senhor à vontade para falar. Porque a gente, às vezes, não lembra de fazer uma pergunta e está querendo falar do assunto. Vamos lá, tocar em dois tópicos. Por exemplo, para Parkinson hoje, tem a implantação de eletrodos. Como tem um marca-passo para o coração, para regularizar o ritmo do coração e garantir um ritmo mínimo, etc., tem hoje parecido, mas não é a mesma coisa. São estimuladores. Tanto é usado na medula para dores crônicas, como para cérebro e principalmente para a questão do Parkinson, para tremor e algumas outras áreas. Funcionam, acho que isso ainda está no começo, embora não é que começou ontem, isso já tem bem mais de 10 anos, vai indo para 20, apenas vem se divulgando mais, se utilizando mais, e os resultados ainda não são aqueles maravilhosos, mas algumas pessoas melhoram muito quando os medicamentos não funcionam. Agora, tem critérios para chegar lá, né? Não é falar, não, eu quero colocar isso, vou lá procurar um médico que faz isso lá em São Paulo e ele implanta. Não é bem assim. Tem critérios, tem protocolos e tal. Mas é uma alternativa a mais que existe. Né? Tem um médico francês que fazia isso aí, até na época eu tentei falar com ele, né, um francês, para ver se esse choquezinho podia despertar alguém que estava... Opa, né? E chegou a falar. Fomos atrás, tudo, mas ele não deu muito, sim, alternativa para o assunto. Falou, não, é melhor não tentar, não fazer. É porque não tem muita pesquisa nessa área, né? Estimular, por exemplo, o tronco cerebral, até que ponto, como é que coloca? Não tem muita experiência ainda acumulada para ver como é que se faz isso, né? A ideia é boa, né? E talvez vá ter esse futuro nessa direção. E aqui é o exame, por exemplo, o eletroencefalograma, que é antigo pra caramba, né? É antigo mesmo. Hoje,
Acho que o primeiro elétrico que eu fiz tinha 18 anos. Né? Hoje a gente vê que modernizou, mas não tem que estar mais moderno ainda? Não teria que estar mais moderno? Hoje tem várias... Bom, hoje é digital, né? Antigamente tinha peninha, e virando papel e tinha peninha, né? Então, hoje você tem outras utilidades para o eletroencefalograma. Como muita coisa, por exemplo, não tinha tanta coisa. O que se fazia antes para diagnóstico? Faziam exames que hoje não se usam mais. Por exemplo, cateterismo. Cateterismo, arteriografia, investigação, era a rotina, era o que a gente tinha de melhor para investigar patologia cerebral. Isso até década de 70, mais ou menos, por ali. O primeiro veio a tomografia. A tomografia veio para o Brasil em 76. O primeiro hospital que teve no Brasil foi a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tomografia, quando a gente faz, parece que fica uma borboleta no cérebro, assim? O desenho de uma mais borboleta. ou menos. Então, o exame naquele tempo levava meia hora para fazer uma tomografia de crânio. Hoje você vai no Hospital da Unimed ali, são 40 segundos, você não tem 20 imagens, você tem 400 imagens com maior nitidez. Então evoluiu já sai muito. no computador, não precisa sair no papel, nada. Aí depois veio a ressonância, começou na década de 80, 90, aí 90 se divulgou e aí a coisa alastrou. Hoje a ressonância faz parte do quase básico, mas não tem outros exames que mostrem a anatomia cerebral tão bem quanto a ressonância. É o melhor que tem a ressonância? Para anatomia, sim. Agora, você tem outros exames para buscar outras coisas. Por exemplo, para busca de tumores, você tem a tomografia por emissão de pósitron, que é o tal do PET. Né? Tem aí que vem o PET scan que fala? Isso. Então é diferente. Usa, inclusive, um pouco de... parecido com a tomografia e outros tipos de contraste. E algumas vezes radioativo. Você tem o SPECT, a tomografia por emissão de fóton único, para ver, vamos dizer assim, a circulação em algumas áreas cerebrais. Então, são exames que surgiram e que realmente ocuparam um espaço e puderam substituir, por exemplo. Hoje, o cateterismo, quantas vezes eu fazia, eu cutucava aqui o carote, só que eu não fazia por aqui, mas fazia parte. Assim, era rotina, praticamente. Era rotina. Carote da angiografia, você tinha aquilo lá, estudava a circulação, bom, aqui deve ter isso, deve ter aquilo lá, mas você não via a lesão no cérebro, você via as artérias. Se ela está desviada, você tem que saber de acordo com o mapa certinho, né? O mapa da estrada. Sim. Se aqui tem um desviozinho, então aqui tem um problema. No acostamento tem um problema. É interessante isso. E hoje se usa apenas para doença circulatória. E tudo isso está no seu cérebro, na sua cabeça? Em que sentido? Você guardou experiência? A gente vai acumulando, vai vendo. Mas então, com isso, limitou. É isso que eu queria chegar, voltar para o eletro. O eletroencéfalo, ele não é necessário porque você não tem outras alternativas. Hoje ele tem especificidades. Sim. Né? Tem situações que nada substitui o eletroencéfalo. Para ver as ondas cerebrais, por exemplo? Isso, exato. Então teve tonturas, um desmaio, a pessoa amoleceu. O eletro é básico, é fundamental. Né? Mas se agregam outros exames. É como tomografia. A ressonância substituiu a tomografia? Não substituiu. A ressonância tem indicações, a tomografia tem outras indicações. Então, um exame não substitui o outro. Eles vão se somando como alternativas. E no fim por isso que a medicina encarece, inclusive. Por isso que as pessoas falam, poxa, mas está difícil, o Estado não tem dinheiro suficiente, eu pago um plano de saúde, encarece cada vez mais. Antigamente tinha raio-x e eletro, e aí esse estudo da circulação. Depois veio a tomografia, depois veio a ressonância, depois veio o PET, depois veio o SPECT. E aí vai, e tudo isso tem que estar funcionando. E precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro. Então a medicina tem encarecido. Eu tive uma oportunidade de conversar com, que eu conheci, era o diretor de recursos humanos, não sei se eu já te falei alguma vez, diretor de recursos humanos da Volkswagen do Brasil. Ele era alemão, falava português, eu encontrei com ele em São Paulo, num congresso médico, que ele foi para lá, nem sei porquê, eu encontrei e me apresentaram, e no fim, uma rodinha, o pessoal saiu, ficamos eu e ele. E ele, a primeira coisa, ele falou, posso fazer uma pergunta? Falou com sotaque alemão bem. Já me contou essa Contei história, isso aí. É bom contá-la. E ele falou, aqui é a medicina, ele falou, olha, eu estou aqui há menos de um ano e eu estou muito impressionado que aqui tem um custo elevado, parece crescente a medicina, porque eu cuido dos recursos humanos todos, eu sou o diretor dessa área, dos funcionários da Volkswagen. E nisso entra assistência médica e etc. Né? Eu vejo que a assistência médica tem encarecido. Eu falei, olha, aqui no Brasil... Ele falou, não é do Brasil. Na Alemanha, o custo médico sobe 10% ao ano. Caramba, hein? Na Alemanha, até eu me surpreendi, né? Subir 10% ao ano. Mas é isso daí, quer dizer, a medicina vai ampliando... Ela vai avançando, vai encarecendo. Vai encarecendo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá no o sistema de saúde que nós temos aqui, o SUS...
dá de 10-0 no sistema lá, porque lá não tem sistema. Não é amplo assim. Ele tem que pagar. Se não pagar, ele já te atende no hospital, mas depois tem que pagar. Tem que dar um jeito de pagar. Agora, o SUS aqui, por menos que pague para o médico, o procedimento que seja, ainda funciona porque atende todo mundo. Né, atende, Tem as carências aí, mas realmente atende. A pessoa que não tem convênio nenhum e não tem dinheiro também, tem um AVC e cai lá pelo SUS e aí é determinado qual médico que vai atender? Geralmente os hospitais maiores, né, como aqui de Araras e tudo, você tem o plantão da especialidade. Então, às vezes, quem vai tratar é até o clínico, mas ele vai ser orientado pelo neurologista. Entendi. Então vai ser chamado lá, o médico reconheceu, opa, pode ser um AVC, ele já pede um exame, uma tomografia, que faz na hora lá e já notifica o neurologista que vai pelo menos ver a tomo e dar uma olhada no paciente. Então já orienta, olha, isso aqui. Mas então dá mais segurança. Assim. Percebi no Hospital São Luís, Santa Casa, e na própria Unimed também, que os plantonistas estão preparados para distinguir uma coisa dessa e chamar a especialidade para cuidar, né? Isso, em geral é isso. Porque se o plantonista não desconfiar que possa ser, por exemplo, um AVC, não vai chamar o neurologista. Não vai chamar. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado para isso, para identificar. Identificar se for um infarto que a pessoa teve para chamar o cardiologista. Como para tudo, né? Não só para todas as doenças, né? Identificar. Eu percebi que melhorou muito isso aqui. Que bom que eu escuto isso. Porque eu acompanho par e passo, né? Então eu tenho percebido, tem uns jovens aí que segue rigorosamente o protocolo. Não, tem uma turma boa, realmente, aqui tem uma turma boa. Em Araras está com médicos novos que vieram ali, muito bons, viu? Aqui... Tem mais de 200 médicos em Araras, doutor? Deve ter, imagina. Deve ter. A Unimed tem, acho que mais. A Unimed tem mais de 200. Quer dizer, você imagina a rede pública, mais hospital, Santa Casa. Bom, aqui, o número de médicos está... O número até bom pela população. A especialidade é que está com problema. Isso, algumas especialidades estão ainda deficitárias. Tá certo. Doutor, tem mais ou menos crianças com problemas cerebrais hoje do que antigamente? Ou é porque não era detectado também? Isso, tem esse aspecto. Eu não acompanho a parte infantil, né? Eu acabo tratando só de adolescência para frente. E então, posso dizer. Mas eu acho que se identifica mais precoce, né? E tem na área da neurologia, pelo menos, e realmente, porque as patologias básicas da infância, os pediatras e mesmo dão conta, e acho que talvez não tenha mudado muito. Tem algumas doenças infecciosas novas, né? Agora, hoje você tem uma questão da genética também, que tem melhorado muito o diagnóstico. Né? Esses dias aí, agora tive 2 casos que pareceram que era uma lesão instalada, aí veio uma suspeita lá de possível doença genética. Então, agora manda para o geneticista e aí vai. Então, realmente se faz mais diagnóstico, inclusive na infância. Mas... E a epilepsia na infância? Ela continua hoje existindo. Quase não se vê mais. Antes você via a pessoa cair na rua e falar... hoje tem mais tratamento, tá com ataque. Nossa. Hoje a gente não vê mais isso, praticamente não vê. Né? Porque... Diminuiu. Eu acho que diminuiu as crises que não são controladas. Porque eu acho que é mais acesso ao médico, maior controle, maiores opções de tratamento. E a cannabis tem possibilidade de vir para o Brasil? Já está aí, né? Mas faz parte. A Anvisa ainda não... Não, mas já está usando para várias patologias. Já? Tá, tem variações... Cannabis é maconha, viu, gente? Cannabis sativus, né? Isso. E você tem in natura, né? Que isso aí você acha em qualquer lugar, né? Mas não é in natura que funciona. Não é. Aí você tem o THC, que é o tetrahidrocannabinoide, que é até alucinógeno, né? Mas o que está sendo usado é um derivado, que é o canabidiol. Canabidiol. Né? Isso. O canabidiol já tem variantes também. Canabidiol extraído de uma forma diferente, tem mais ação para dor, outros têm mais ação sedativa, e aí vai. E funciona mesmo, senhor? Para muitas pessoas funciona. Eu tenho pacientes que melhoraram, tenho pacientes que não tiveram até agora melhora. Mas eu acho que é um campo aí que abriu. O canabidiol, ele pode... Ele não vai ser a solução. Tem muita gente, chegou o canabidiol, vai resolver muita coisa. Vamos pintar a maconha agora. Não é tanto, mas que está tendo um espaço crescente, com alternativas e ajudando.
E, dependendo da situação, tem menos efeitos colaterais. Você pega, por exemplo, problemas comportamentais, por lesão cerebral, às vezes o idoso tem lá até num quadro de demência, distúrbios de comportamento. Hoje a gente já considera o uso, e tem usado, o canabidiol, para algumas pessoas atenua com menos efeitos colaterais, atenua a agitação. Então, é uma nova perspectiva, uma nova substância, um novo tratamento aí com possibilidade de dar bom resultado. E antigamente, não faz muito tempo, falaram que ele ali está com esclerose, está esclerosado. Esse termo pegou, né, na época. Mas por que falava esclerosado? Eu também não sei, porque é anterior a mim, isso deve ser mais antigo do que eu. Mas a esclerose eu acho que era pelo endurecimento das artérias, né? Das artérias, então ficava esclerosado, então era falta de circulação, esclerosado. E aí usava o termo para tudo, né? Isso aí está esclerosado. Está esclerosado, Doutor, tem mais algum assunto? Tá tão bom o bate-papo aqui. Tá bom, você abre bem assuntos aí, né? Mas é interessante só reforçar essa questão da genética aí, que não é minha área exatamente, mas todas as áreas tocam na questão genética, né? Que muitas vezes pode ajudar a esclarecimento aí, esclarecer. No futuro, o ser humano, o homem, vai viver mais de 150 anos? Eu acho que não 150, não sei quando, mas já está comum pessoas com 90 anos, com uma disposição invejável. Minha mãe tem 99. Olha lá, e como é que ela está? Perfeitamente bem. Lá, então. Melhor do que nós dois juntos. Outro dia eu atendi um paciente de 96 anos no consultório, primeira consulta, eu tenho citado até para alguns pacientes lá, que a gente tem que tomar isso como, vamos dizer assim, como o caminho para a gente. E quando eu fui examiná-lo, eu falei para o filho de uns 70, mais ou menos, né, que estava acompanhando. E eu falei, olha, eu acho que a idade dele deve estar errada na ficha. Ele falou, que idade sua secretária colocou? Eu falei, 96. Não, ele tem isso. Eu falei, não é possível que ele é 96. Pois é, doutor. Pois é, tem 96. Uma agilidade incrível. Tem que se basear nessas pessoas. É por aí, a gente tem que olhar. Fazer a comparação e tentar imitar. Exatamente. Bom, eu acredito que a gente tenha falado quase que tudo e eu tenho uma esperança que no futuro bem próximo o ser humano possa viver mais de 150 anos. Eu acho que mais de 100 já estamos no caminho. Está no caminho. Mas a medicina vai avançando de tal maneira. E com saúde, né? Não, saúde, não mais ou menos. Ficar torto aí não adianta. Não, aí não adianta. Eu penso assim, olha, você que está nos acompanhando também, que não é só a medicina, é a ciência de maneira geral trabalhando para a gente evitar certas doenças e quando tem ou tiver essas doenças, a medicina possa curar. Exato. Não é por aí? Exato. E agora a pessoa tem que se cuidar, né? Tem que ter autocuidados, tem que se exercitar, porque a atividade física é fundamental. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Tem pessoas que não gostam nem do assunto. Quando eu falo, eu já escutei no consultório, quando eu falo, faz atividade física, doutor, eu não gosto nem desse assunto. Não, então acabou, né? Você não doutor, mas tem um detalhe também. Eu sou cheio de tese de pensar, de estudar. Eu nunca vi um atleta viver muito tempo. Mas também porque eu acho que abusa, né? Abusa. Eu lembro de um americano que era um campeão lá de corrida, de largada de 200 metros. Um dia ele infartou no treino. Aí falaram, puxa, mas ele era bem nutrido. O cara tomava mais de 24 ovos por dia, certo? Chegava a 36 ovos por dia. Imagina será que esse cara controlava a saúde dele? Ou ele só abusava, só exigia muito, né? O álcool faz mal para o cérebro? Faz. Depende. Aí depende da quantidade. O senhor bebe? Bebo, sim, lógico. Mas embora eu bebo pouco. Eu bebia mais quando eu tinha 18 anos, antes de me formar e tal. Mas hoje eu bebo muito menos. Embora aprecie mais. Você começa... Diz que o bom bebedor não bebe muito. Só para sentir o gosto. Ele aprecia, sente, experimenta coisas diferentes, degustar. E realmente, acho que é por aí. O mais gostoso é isso. Mas depende da quantidade. Por exemplo, tem a questão do vinho. O vinho tem substâncias que agem na circulação, o famoso resveratrol, né? Que está lá nas uvas e tal, e realmente desenvolve na fermentação com o vinho. Então, uma pequena quantidade por dia, sem problema. Minha mãe sempre tomou vinho. Olha lá. Né? Agora não está tomando mais. Então, precisa voltar a tomar uma pequena quantidade. Pouquinha coisa. Mas o problema é a quantidade. Aí a coisa pega. Aí muda de figura. Aí de remédio passa para veneno, né? Aí o alcoólatra mesmo, que exagera, tem danos cerebrais ou não? Tem, se tem. Tem muitos danos cerebrais. E se tiver abstinência, começa a ter delírio tremos. Né? Aí passa mal. Delírio tremos vem do fígado, que solta enzima que vai para o cérebro, é isso? Também. E a alteração cerebral, né? Que está acostumada com o metabolismo, de repente falta, aí entra em descompasso lá. Abstinência, entra em descompasso o cérebro.
E é complicado, realmente. Mas o álcool, ele realmente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é a sensibilidade, uma curiosidade aí. A sensibilidade ao álcool não é questão só da quantidade. Tem pessoas que não pode com um pouquinho, né? que faz mal. Por exemplo, tem uma doença cerebral que ela lesa o cérebro, né? A encefalopatia de Wernicke. Depende da bebida. Mas não depende exatamente da quantidade. Tem pessoas que bebem menos e desenvolvem essa encefalopatia. Tem pessoas que bebem muito, nossa, demora muito para ter outros problemas. No fígado, para daí ter problema cerebral. Então, tem que ver a individualidade mesmo. Cada um é uma... cada um é um. Não tem jeito. Resumo, não tem jeito. É isso mesmo. Cada um tem a sua. Bom, eu acho que está completo. Eu não quero tomar mais o tempo do doutor, que está o consultório lotado. Doutor Ridolfo é aquele que trabalha de cedo até de noitão. Isso é verdade. Deus me ajude, ainda continua, né? E eu não sei, eu não fiz essa pergunta antes, mas você deve ter filhos. Tenho. E seguiram a carreira de medicina? Não, 3 foram para a área da saúde. Uma é educadora física, e tem uma academia lá em Piracicaba. A outra fez fonoaudiologia, que trabalha comigo. Trabalha muito com a área neurológica, com recuperação de fala, recuperação de linguagem e tal, de recuperação motora de fala, quando a gente tem perda, paralisia facial, AVC e tal, né? E agora a última que está fazendo medicina. E eu tentei alertar, cuidado, não faça isso, mas ela falou, mas eu quero, então faça, né? Não, mas faz o que quer. É uma profissão fantástica e deveria ser muito mais valorizada, na minha opinião. Quer ver uma profissão que deve ser valorizada? O magistério, o professor, né? Professor é o pai de todas as profissões. Sim, sem dúvida, nossa. Impressionante. Eu sempre falei isso também, o professor ganha uma merreca no Brasil em vista do que era para ganhar. Sem dúvida. O país que se destaca aí é a Coreia do Sul, né? Que valoriza muito o professor. É um dos melhores salários lá. Tanto que a Coreia do Sul está crescendo. Só cresce. E eu tive o prazer de conversar com coreanos da Coreia do Sul. É outra maneira, é outra conversa. É outra conversa. Muito bom. Doutor Ridolfo, microfone para mais alguma colocação e suas despedidas. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, é muito bom conversar com você, falar daquilo que eu gosto, falar da profissão, realmente já talvez até uma fraqueza minha de falar tanto disso, porque eu gosto da atuação, aprendo todo dia. E a gente aprende nos livros, aprende com o paciente, aprende a ser humilde, de ver a experiência, mas não aprende só do conhecimento para o trabalho. A gente aprende a entender um pouco o ser humano, a ser humilde, de ver as limitações que todos nós temos, né? Todos nós. E então, realmente, agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído um pouco para distrair um pouquinho. E eu espero convidá-lo novamente, porque tem muito assunto pela frente. Quem sabe surge aí. Não dá tempo para a gente falar tudo. Não dá, nem diga. Tem um amigo meu que falou assim, o podcast seu só falta uma garrafa de cerveja. Para acompanhar, para ir ser longo. É isso aí. Isso é bom. Doutor, muito obrigado pela presença e eu espero que em breve a gente possa falar novamente desse assunto que é interessante para todo mundo. Seria uma honra. Muito obrigado também. E você, amigo internauta, espero que você tenha gostado. E, é claro, a gente traz aqui pessoas que possam ajudar a gente, de modo geral, a sociedade, né? Pessoas que fazem a diferença em nossa cidade de Araras. Doutor Ridolfo é uma dessas pessoas ilustres, e eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Tá aí. Muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima e que Deus nos abençoe.